um bom tempo e tem um trabalho aí sendo desenvolvido há alguns anos que tem feito a diferença na vida da nossa igreja e por isso que vocês estão aqui para compartilhar um pouco da experiência de vocês, da vivência de vocês junto aos jovens da nossa igreja, junto aos jovens que chegam à nossa igreja e que convivem com vocês. Afinal, vocês são um casal jovem. E eu não coloquei aqui no perfil deles porque eu quero perguntar ao vivo a idade deles, porque por mais que muitos de vocês acreditem, né, e achem que pela formação deles, até a formação acadêmica, que eles já são, né, senhores, pessoas de muita idade, mas não. A Gi e o Rafa são jovens que têm sido bem-sucedidos em suas profissões, em seus ministérios, mas que têm desenvolvido todas essas áreas e que têm sido prósperos em todas essas áreas, mas ainda enquanto jovens que são. Então, Gi, fala para o pessoal de casa, quantos anos você tem? A Carinha é de 20, ou menos. Esses dias me deram uns 12, 17, mas eu tenho 29. A Gi tem 29 e o Rafa? Eu tô careca. A Carinha a Carinha tá mais destruída. Pastor Ramilson, eu acho que eu andei muito estrada de chão e a coluna também não contribui muito. Mas eu tenho 28 e as pessoas me dão mais. Queria eu que me dessem menos. Né? Olha isso. Então, eu acho que eu vou precisar tirar a barba para ver se as pessoas ver se me descredibilizam um pouco em relação à idade. É mais jovem. E eu fiz essa pergunta para vocês ao vivo, para as pessoas de casa saberem, né? Vocês nem lembram há quanto tempo, de tanto tempo que vocês estão frente a uma liderança de jovens, porque realmente vocês têm gastado uma vida, né? Os seus dias na obra do Senhor, em servir ao Senhor. E eu tenho certeza que a vida de vocês, aonde está, nos lugares onde vocês estão inseridos, tem sido bênção nas pessoas, né, na vida das pessoas que estão à volta de vocês. Né? Tanto a Gi quanto o Rafa ocupam lugares, né, cargos de liderança em seus trabalhos, e fazem isso sem perder a essência, né, de quem são filho e filha de Deus, servos do Senhor, e que fazem missão na igreja, mas que fazem missão também no trabalho, que tem sido sal e luz por onde passam. Então, por isso que a gente teve esse entendimento de que vocês seriam boas pessoas para estarem aqui, nós, enquanto corpo pastoral, por vermos em vocês, né, essa liderança, esse cuidado, esse carinho com a missão, e especialmente com os jovens, né? Porque vocês falaram aqui que vocês também hoje estão no MEC, né, no Ministério de Educação Cristã, também se dedicando aos jovens. Vocês estão no Ministério de Louvor e o Rafael, eu vi particularmente no último domingo, a gente estava com o Juvenil, com o Juvenil, que é o Gabriel, que inclusive está fazendo a transmissão desse podcast, e é um Juvenil que está entrando no louvor e que eu vi no domingo o Rafael impulsionando, apoiando, ensinando, ajudando. Então, isso faz toda a diferença. A gente, em todos os lugares que a gente está, a gente ser bênção, e especialmente a gente tem visto isso na vida de vocês, por meio das pessoas jovens que estão às suas voltas, né, e que têm sido impactados pelo testemunho de vocês, pelo serviço de vocês nessa casa. O Gabriel tá tocando pra caramba. Tá tocando muito. Ó, quer ver, ó? Tá aqui, corta pra outra. Olha aí, gente. Tá corta pra cá de novo, corta pra cá. Tá vendo? E o moleque tá fera mesmo. Ele é fera. E a gente louva a Deus pelos jovens, pelos juvenis da nossa igreja. Eles são bênção, né? A gente tem caminhado com muita gente boa. E eu acho que há umas 2 semanas eu estava lendo um livro, na verdade, sobre os desafios das equipes e sobre liderança, né, sobre o líder excelente, sobre ser um líder excelente, ser o líder que o momento exige. E eu, inclusive, compartilhei com a Gi, com o Rafael, um trecho do livro que eu li, e eu testemunhei para eles o quanto a liderança deles fazia diferença na minha vida. Porque a gente pode e deve aprender com todas as pessoas, e a gente precisa estar atento a isso, e a gente precisa estar disponível a aprender com todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente tem muito que aprender com esses jovens nessa noite, nesse podcast. Eu e você temos muito que aprender com todas as pessoas. Então, por isso que no começo desse podcast eu falei, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem sim, nós temos sim o que aprender nesta noite, nós podemos sim melhorar e aprendendo, né, uns com os outros. É isso, gente. Vocês estão preparados? Acho que sim. Vamos lá? O Rafael tá. O Rafael tá. A gente tem algumas perguntas para fazer para vocês.
Mas o pessoal que está em casa também pode se sentir à vontade para mandar, para enviar pergunta e para interagir também. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual é o maior desafio de cumprir a missão para nós jovens? Qual é a dificuldade que vocês encontram em serem missionários, em serem missionárias, né, enquanto jovens hoje? Pastora, inclusive, além das nossas falas aqui, né, do que a gente pensa, a gente mandou no nosso grupo de líderes da rede, então, algumas das coisas que a gente vai trazer também vindo dos nossos líderes, né, que ouvir a opinião deles. Mas eu acredito que o maior desafio de você cumprir a missão é você, primeiro, entender a missão, né, você entender qual é o propósito. E eu e o Rafa, a gente conversa muito sobre isso lá em casa. Do quão privilegiados nós somos de, desde cedo, a gente ter entendido o nosso propósito. Amém. Então, eu ouvi essa frase esses dias, não sei onde, mas assim, a frase dizia mais ou menos assim: os 2 dias importantes da nossa vida, o dia que você nasce e o dia que você entende por que você nasceu. Então, eu acho que você só consegue cumprir a missão a partir do momento que você entende a missão, a partir do momento que você entende o propósito da sua vida. O que a gente mais vê hoje são pessoas perdidas e confusas em relação justamente ao motivo delas terem nascido e ao que elas fazem. E isso não vai atrapalhar a pessoa só no contexto profissional ou no contexto ministerial, no contexto conjugal, porque uma pessoa vazia, ela não é vazia pelas metades, ela é vazia por inteiro. Sim. E quando você encontra o seu propósito, você vive esse seu chamado em todas as áreas da sua vida. Sim. E daí a importância de você ser realmente uma pessoa de excelência em tudo que você fizer. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com um funcionário meu, dando um feedback para ele, e eu fiz a analogia entre excelência e a santificação, e explicando para ele, né, que do mesmo jeito que nós não somos santos, mas nós vivemos no processo de santificação, a gente não é perfeito, e a gente vive num processo de aprimoramento, de excelência, e eu vejo que, muitas vezes, as pessoas que não encontraram ainda o seu propósito, elas vivem uma vida de mediocridade, e mediocridade justamente o sentido de ser mediano, né? E aí você vai ser mediano nas suas relações interpessoais, no seu casamento, no seu trabalho, sabe? É aquele tipo de gente que vem para a igreja, senta no banco antes do culto, na hora da bênção vai embora e não faz nada, que acorda e vai para o trabalho, sai, e é aquele tipo de pessoa que não marca onde ela está, é aquele tipo de pessoa que, se for casada, vai viver um casamento que não prospera, não abençoa outras pessoas, não frutifica. Então, a dificuldade de ser jovem, né, e da missão jovem hoje em dia, é a mesma de sempre, porque a gente pode mudar o nosso contexto, a gente vive num processo cada vez mais de aceleração das nossas relações, e de relações cada vez mais líquidas, mais superficiais, mas a verdade é que as dificuldades que existem hoje, existiam no passado. Sim. Ou no passado não tinha droga, ou no passado não tinha prostituição, ou no passado não tinha proposta indecorosa. Então não dá para a gente falar, e é um saudosismo meio besta, a gente falar, não, porque no meu tempo, antigamente, no tempo dos meus pais, os jovens. Gente, isso aconteceu o tempo todo. Então, assim, não muda, o ser humano não muda, né? A nossa natureza pecaminosa não vai mudar. Então, eu acredito que o principal desafio, Giovana falou muito bem, é a gente entender o nosso propósito, o nosso chamado. E você não falou, eu vou falar, vou usar a frase que você sempre diz, né? É que a Giovana sempre fala que não dá para separar quem ela é, quem nós somos, da vida secular e da vida ministerial, da vida espiritual. Nós somos só um. Amém. Então, o desafio é, se você for ruim dentro da igreja, você vai ser ruim fora da igreja. Se você for bom dentro da igreja, você vai ser bom fora da igreja. Sim. Essa é a régua. Sim. Eu acho que esse é o desafio, assim, nós sermos íntegros. Sim. E é isso que eu busco, assim, na minha vida. Eu ser a mesma pessoa aqui na igreja, que eu sou no meu trabalho, que eu sou na minha família. Sim. E eu saber que não tem separação. Eu não cumpro a missão quando eu estou aqui na igreja.
Muito pelo contrário. Eu acho que eu venho aqui na igreja para me fortalecer, mas a minha missão é a partir da hora que eu saio daqui. Então, é saber que a missão, a minha vida não existe uma separação entre secular e ministerial. Sim. A minha missão, ela acontece o tempo inteiro. E eu costumo sempre falar para o Rafa assim, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu sou realizada na minha profissão. Mas a minha profissão não é o meu propósito. A minha profissão é o meio pelo qual. Então, assim, por mais que eu dê de tudo para a minha profissão, que eu que invista, desdobre, enfim, me empenhe nela, ela não é tudo. Ela é só o meio. E eu não tenho esse apego do tipo, ela é o meio. O meu grande chamado é servir o Senhor onde eu estiver. Sim, isso é bênção, né? De a gente ter esse entendimento de inteireza, né? De integralidade na nossa vida, porque deve ser assim, né? Nós fomos criados assim, né? Corpo, alma e espírito, mas está tudo conectado, né? É uma vida com um propósito e está tudo interligado. Não dá para viver uma área de forma, né, maravilhosa e outra não. A gente tem que ter um equilíbrio entre a pessoa que está aqui na igreja e a pessoa que está lá fora. Não pode, não deve ter uma diferença, né, dessas pessoas, porque nós somos nós somos uma única pessoa. Então, é muito bom a gente ter clareza disso, Gi e Rafa. E uma pergunta que chegou aqui para a gente nos comentários foi da Rose Kroner. Ela perguntou para o Rafael especificamente, né? Como foi crescer e conviver com missionários? Quais os benefícios? Houve algo ruim nesse tempo? E aí, para quem está em casa, né, a gente destaca, né, que tanto a Giovana quanto o Rafael são, né, nasceram em um lar cristão. Filhos e netos de pastores. Filhos e netos, sobrinhos de pastores. Então, depois do Rafa responder essa pergunta, né, sobre os bônus e ônus de estar nesse meio, eu queria que vocês falassem, enquanto família, enquanto hoje homens e mulheres que servem ao Senhor e que levam à frente esse legado que foi deixado, né, pelas outras gerações que os antecederam, se vocês acreditam na importância disso e em vocês serem fruto disso hoje. Até que ponto isso tem uma parcela importante? Vocês acham que vocês poderiam ser outras pessoas, né, se vocês tivessem tido essa base? Ou vocês também acham que é possível ser quem vocês são hoje, viverem o que vocês vivem em Deus, sem ter uma base como a que vocês tiveram? Eu me fiz entender? Top, maravilhoso. Então, manda ver. E a gente ver. também já conversou muito sobre isso. E eu vou começar respondendo de trás para frente. A gente sempre, nós nos imaginamos vivendo em outros contextos, né? E a gente percebe que a nossa melhora enquanto indivíduos, enquanto profissionais, o fato da gente ser destemido, de eu conseguir falar bem, de eu pegar o microfone, se deu. Desenrolado, como diz na terra do Desenrolado. pastor. E você falou sobre liderança. A gente sempre liderou, porque na escolinha, na salinha infantil, no movimento de adolescentes, juvenis, a gente liderava. Por quê? Porque a gente era filho de pastor também. Mas isso colocou a gente à prova e fez com que a gente criasse um amadurecimento natural e que a gente vivesse culturas e visões de mundo diferentes. Sim. Meu pai é pastor, ele boa parte da vida trabalhou enviando pessoas para o campo missionário, e a Rose participou muito disso, né, porque ela era uma das responsáveis lá, uma das agentes lá da agência missionária, onde meu pai era o promotor de missões, o executivo, e eu tinha que dividir meu quarto com um missionário da África que vinha e dormia em casa, e a gente poder ouvir histórias, entender outras realidades, e saber que a gente não está preso nesse nosso mundinho, e que o mundo é muito maior do que as nossas necessidades, a nossa ótica, o nosso olhar. Isso foi muito importante para mim, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, para formar e moldar meu caráter, para me formar enquanto profissional. Eu vejo que o meu desempenho enquanto advogado, enquanto professor, em quem eu sou, isso se deve, com certeza, ao que os meus pais me ensinaram, e eu cresci dentro da igreja, e isso, para mim, fez toda a diferença.
Sim. Eu estava te assistindo falar que eu até... Apaixonada, muito bem. Mas eu concordo, faz toda a diferença a gente crescer na igreja, né? A pastora também tem essa experiência. Sim. A gente vê muitas pessoas que cresceram, que são filhas de pastores, se desviando também. Sim. Né? E criticando a igreja, criticando o quanto os pais se dedicaram. A gente ouve muita coisa. Mas o que eu posso dizer é que o efeito que aconteceu em mim é que eu sou super igrejeiro, o Rafael sabe. Eu, assim, amo estar na igreja, eu troco qualquer coisa para estar na igreja, eu não reclamo de estar na igreja, eu não canso de estar na igreja, porque eu cresci aprendendo a amar. E eu vejo, por exemplo, Uriel e a Isabel, tantas outras crianças não só pastores, mas pessoas que são muito envolvidas na igreja, crescendo e amando a igreja. Sim. Então, eu acredito que os nossos pais conseguiram nos ensinar esse amor pela igreja e esse amor por Cristo mesmo, né? Não só pela religião. Sim. Então, fez toda a diferença, com certeza. E se a gente falou agora há pouco que nós somos só não tem uma vida secular e ministerial, desde criança, quando você vivencia experiências que te fazem crescer dentro da igreja, isso vai projetar quem você é fora da igreja. E assim, é nítido. Criança que vive na igreja é muito mais desenrolada, desinibida, do que quem só vem uma vez a cada 2, 3 meses. Olha, é verdade. Entendeu? Assim, quem não participa disso, vira um bicho do mato. Sim. Porque não convive com gente, Exatamente. não convive com outras realidades, sabe? E, poxa, isso é triste, para dizer o mínimo. E a gente estava até conversando sobre isso, né, Gi? A gente estava comentando da Catarina, que quem não sabe é a filha do Fred e da Laure, que é uma criança que tem 1 ano e poucos meses, e ela chegou com os pais, foi esse domingo, Gi, ou foi o domingo passado? Não sei. Ela chegou na igreja, um domingo desse com os pais sentaram no banco e ela foi sentar com os amiguinhos dela, entendeu? Da igreja. Com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade. E por que a Catarina tem, né? E por isso que a Gi brincou, né? Por que a Catarina tem essa desenvoltura como outras crianças da nossa igreja têm? Porque elas se sentem acolhidas, elas se sentem amadas, elas se sentem em casa. Elas veem neste lugar um lar. Então, isso é passado, sem dúvida, pelos pais delas. Então, reflete e vai refletir, sim, na vida delas e no crescimento delas. Então, a gente vê, e é nítido isso, né? Outra diferença que a gente vê, que a gente consegue observar, é das crianças que, quando crianças, eram trazidas com frequência na igreja, e as que não eram trazidas com tanta frequência, que hoje, essas que não são trazidas, né, não eram trazidas com tanta frequência, não têm muitas vezes o mesmo apego, a mesma ligação com a igreja, do que com aquelas crianças que os pais entendiam que elas deveriam estar na escola dominical, que traziam elas dominicalmente, que vivenciavam o espaço da igreja e valorizavam o espaço do corpo de Cristo, né? E recentemente eu estava conversando com uma jovem da nossa idade, aqui da igreja, e que ela falou assim, olha, eu amo os meus pais, eu amo a forma como eles me educaram, mas eles erraram em não insistir que eu fosse tanto para a igreja. Olha e aí isso. ela falou assim, e é uma família antiga, são membros e tudo, mas ela falou, olha, o grande problema é que eu criei vínculos mais fora da igreja, eu criei mais amizades fora da igreja do que na igreja. E na época de adolescente, de jovem, o que te prende num lugar é você ter um grupo para pertencer. Sim. E o que te influencia é o grupo que você pertence. Então, se você só tem amigos, seus maiores vínculos são fora da igreja, vai ser muito difícil você permanecer firme. Então, o jovem ele vai precisar de ter vínculos, de ter amigos, de se sentir parte. E se você não cria isso desde cedo, é muito difícil você chegar aqui como um adolescente, como um jovem e se enturmar facilmente. Sim. E aí, essa jovem falando isso, eu achei muito interessante. É verdade, de ter essa consciência, né? E muitos pais, às vezes, cobram, né, dos seus filhos na juventude e na adolescência, quando eles vão criando um pouco de independência, isso, né, de... Meu filho, você tem que ir para a igreja, você tem que participar, meu filho não está na igreja, meu filho está indo para a festa, meu filho está bebendo, está fumando. Mas, quando ele era criança,
ele não foi introduzido nesse espaço, né? Então, às vezes, muito do que a gente colhe enquanto jovem, né, enquanto juvenil, é fruto de uma paternidade que foi negligente no início e que muitas vezes não valorizou esse espaço eclesiástico na vida da família, né? Então, assim, ônus em ser família pastoral, em ser família de missionário. A gente é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Tem muitas coisas que a gente poderia relatar aqui, mas com certeza eu acho que a gente pode falar isso e dizer isso em comum. Há muito mais bônus. Sim. E o maior desse, o primordial, é Jesus, que foi e é a nossa referência e é quem nos faz sermos essas pessoas melhores em todas as esferas das nossas vidas, com certeza. Sim. Gi, a tia Rejane mandou aqui, ó. A Gi tem que contar sobre os cutinhos com as primas e o primo. Sim. Era a nossa brincadeira preferida da infância. Povo crente, gente. Povo crente, né? Gente, brincava de cutinho. A nossa brincadeira preferida era igrejinha. Então, cada um tinha seu papel. Eu era a tia das crianças, que eu era a prima mais nova, então eu pegava as bonecas. Tinha a regente do coral, tinha a pastora, tinha o irmão da intercessão, que era o meu primo. Gente, olha cada um isso. tinha uma função. Eu brincava de lutinha. Muito crente. E aí a gente tinha dias que o nosso culto era pentecostal, dias que o nosso culto era tradicional. Então Ai, gente, olha que demais. A Natália Lopes comentou aqui, Catarina e sua simpatia. E a Rose Crone, ela comentou algo que eu também já ouvi em outras ocasiões, né? Ela colocou assim, quando iniciei a faculdade, meu professor, que não era crente, disse que os evangélicos têm menos dificuldade em interpretar textos e eles têm facilidade em falar em seminários. Olha que legal isso. Esse reconhecimento até de fora, né? Mas de quem olha e convive com a gente e vê realmente esse destaque. E eu não tenho dúvida disso. Nós cristãos que entendemos a verdade, que vivemos a verdade, a palavra do Senhor, nós somos, sim, um povo muito diferenciado para a honra e glória do Senhor. Sim. Gente, eu tenho mais outras perguntas para vocês, então vamos lá, porque se deixar, esse bate-papo vai longe. E a próxima pergunta que eu queria fazer para nós é como nós crentes, né, jovens, somos vistos pelo mundo. O que é que vocês acham? Como que o mundo vê? Como que os amigos de vocês, né, que são jovens e que não têm essa vivência, né, que vocês têm de fé, de espiritualidade, de igreja, como que vocês acham que vocês são vistos por essas pessoas? Eu acho que a visão clichê é de uma pessoa oprimida, chata, né? Ai, tadinha dessa pessoa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma pessoa que vive um monte de regra e ela segue regras porque, enfim, né, a Bíblia é chata e ser crente é careta. Mas eu te confesso que quem convive comigo tem outra visão. Porque, de novo, quem me conhece dentro da igreja e vê quem eu sou dentro da igreja, desbocado, ácido, brincalhão, pega no pé até do pastor. Se eu pego no pé do pastor, imagina do resto. Então, quem eu sou aqui dentro da igreja, eu sou fora, entende? Sim. E a gente está aqui justamente para quebrar esse tipo de paradigma que a gente tem que ser o tipo de crente careta, né? Sim. Eu não vou contar da Giovana, ela vai contar, mas ela já vivenciou experiências onde pessoas falam para ela, caramba, mas é isso? Mas eu achei que era o contrário. É assim que funciona. Então, assim, na verdade, a gente tem que quebrar esses clichês de que ser crente é difícil. É porque, nossa, a imagem que a gente passa é difícil. Cara, não é. Sabe por quê? Viver é fácil? Não é fácil. Então, você ser crente ou não, você vai ter o mesmo tipo de dificuldade na vida. A facilidade é que você, sendo crente, você se fortalece em Deus e na palavra, e você pode falar não para um monte de coisa que lá fora você ia quebrar a sua cara. É simples. Sim, sim. Gente, eu já ouvi muito assim, ai, tadinha da Giovana. Né? Tipo, nossa, tadinha, não experimentou o mundo, não experimentou as coisas, casou com o primeiro não sei o quê. Eu já ouvi essas coisas, assim, de muito tadinha, sabe? Ai, tapada. Por ser filho de pastor, a gente ouve ainda mais. Sim. Né? Então, cada escândalo que tinha aí de pastores nas mídias, eu ficava morrendo de vergonha, não queria que ninguém me perguntasse a profissão do meu pai, porque eu sabia que ia vir, né? Ai, porque pastor é isso, pastor é aquilo. Sim. Então, acho que nós três temos essas experiências. Exatamente. Mas eu acho que, claro que na adolescência você passa por um processo
onde quer que você esteja na sua vida, de ter vergonha de coisas, e isso é Sim. natural. Eu, inclusive, meu pai era pastor e dono de uma gráfica, né? Você falava que E ele eu era dono de falava que gráfica. ele era um dono de gráfica, Claro. gente. Aí, quando meu pai foi ser pastor de tempo integral, aí não Entrou em tinha crise. mais pra onde Eu fugir, fiquei em gente. crise, O que eu ia pastora. falar agora? Porque antes eu falava que ele era gráfico, ele era empresário. Agora, o que seu pai faz? Pastor. Pastor. A gente fala até baixo, né? Assim, porque, infelizmente, a gente conviveu com isso, né? A gente... Conviveu. Nossa, já aconteceu comigo de pessoas na escola falarem assim, não, pode usar as coisas da Giovana, não precisa pedir não, que isso daí é comprado com dízimo. Sim, eu já ouvi então, isso também. você pensa, um adolescente escutar Sim. isso, você começa a ficar com É com vergonha. dinheiro do povo. Você fica com vergonha e tudo. Mas é claro que a gente vai amadurecendo Sim. e tudo. E a gente vai entendendo quem a gente vai vendo o resultado das nossas escolhas. Sim. E a gente vai aprendendo a se orgulhar, né, das Sim. nossas escolhas, de que nós somos. Então, hoje, a pessoa pode mexer o que for. Para mim, não interessa. Sim. Não Sim. interessa mesmo, assim. Mas o mundo acha que a gente é coitado, que a gente é tapado. Que a gente é E triste, assim, não é? Eu não Triste. vejo haver qualquer tipo de diferenciação entre um jovem cristão e um adulto cristão e uma senhora cristã Sim. e uma criança cristã, porque a gente está aqui para ser perseguido mesmo, entendeu? E você está achando ruim, vai fazer o quê? Pede para sair, porque é para isso que a gente veio ao mundo, a gente é perseguido mesmo. Quem é adulto, 60 anos, 80 anos, vai passar o mesmo preconceito, vai viver as mesmas crises. Sim. Então, se você que está acompanhando a gente é um jovem cristão, não se ache especial, vai passar, né? não se ache especial porque estão te criminalizando por ser crente, não. Vai acontecer. Quando você envelhecer, vai continuar o mesmo processo. Sim, sim. Então, assim, eu lembro, a gente falou que eu sofria muito mais quando eu era criança, justamente por toda essa história, né? Eu também tinha vergonha de falar que eu era filho de pastor, porque todo mundo pegava no pé e etc. Então, assim, aí você tá lá, seus 50 anos de idade, uma pessoa estável no seu emprego e alguém te faz uma proposta indecorosa, você fala que não. A pessoa te chama para uma festa onde vai ter prostituição, vai ter orgia, você fala que não. Ah lá, não vai porque é careta. Então, quer dizer que a gente passa o que a gente está passando porque a gente é jovem? Então, quer dizer que daqui 10 anos, 15 anos, o que eu estou passando hoje vai acabar? Não vai. Então, assim, não se iluda nesse sentido. Isso não vai acabar. É verdade, é verdade. E a Cacá colocou aqui nos comentários, né? Gente, na verdade, difícil é não ser crente. Sim. Exato. Exatamente. E a Abadia Moura pediu para você falar da pregação que a Keila está citando. A Solange falou, né? A Raio de Sol falou que tem 3 filhos de pastores aqui. Realmente, o papo está muito gostoso. A gente poderia contar muita coisa aqui para vocês. Gente, as pregações Ia iam dar desde... muito pano para manga. Iam desde coisas bíblicas até sobre o repolho da vizinha que estava cheirando no dia do... não dá, meu assim. Deus A gente do pode céu. marcar um podcast só para falar Só disso. sobre os sermões da infância. igrejinha. Muito bem, da igrejinha. O pastor Ramilson disse que o Rafael é o imitador oficial dele. Eita, olha aí. maravilha! Pastor foi dar corda para ele, pastor, agora Ei. pronto. Mas assim, a gente falando sobre essa experiência, né, de vivermos o cristianismo, de vivermos a nossa fé e escancararmos ela, porque quando a gente, às vezes, é criança e adolescente, a gente fica um pouco com vergonha, fica meio tímido em relação a isso, até enquanto jovens, né, mesmo, muitos jovens escondem aquilo que creem, a sua fé. Aí é porque não crê de verdade, É porque né? não crê de verdade, É. aí não se encontrou mesmo, né? Mas eu lembrei de algo quando eu fui crescendo mais e me consolidando na fé e tendo as minhas próprias experiências com Deus, né? De que eu ficava muito triste porque eu olhava assim para as outras pessoas que davam testemunho na igreja e falavam assim: nossa, porque eu fui para as drogas e aí Deus me libertou e não sei o que lá e aconteceu e tinham aqueles testemunhos incríveis, né, que a gente olha e a gente fala: nossa, uau! E eu, por muito tempo, eu falei assim: caramba, não tenho nenhuma história bonita para contar para a igreja. Sim, não tenho nada assim, nenhum testemunho bonito de que eu fui nas drogas, eu fui na festa, eu fui não sei aonde, e aí apareceu um anjo e falou comigo. Não tinha nada demais para contar. E aí eu lembro que no encontro que eu estava de jovens, o
um jovem estava falando e ele testemunhou, né, que a melhor experiência, né, o maior testemunho que um jovem, que uma pessoa cristã pode dar é o de que ele permaneceu no Senhor. E de que ele nunca saiu deste lugar que é a casa, que é a presença de Deus. E quantos jovens não estão tendo e estão perdendo essa oportunidade de viverem uma vida de permanência, de fidelidade na presença de Deus, e estão se perdendo, né, no mundo para ter outras experiências, para viverem coisas que a gente sabe que são vãs, que são passageiras, enquanto aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado a oportunidade de viver, é uma vida consolidada, né, na presença do Senhor. Ainda mais nós que tivemos esse privilégio de ter pais e mães que investiram na gente e que nos tornam, né, pessoas próximas de Deus, próximas da igreja desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Então, se tem jovem e juvenil que não tem um testemunho forte aí para contar, não esqueçam disso. O maior testemunho que a gente pode dar é que a gente tem permanecido fiel no Senhor, firme no Senhor. E eu e você, nós temos que nos alegrar nisso, né? E, pastora, eu acho que há, sim, uma experiência de conversão para quem nasceu na igreja. Eu acho que esse momento é o momento onde a gente percebe não necessariamente os pecados que a gente já cometeu. Porque pode ser que você não tenha realmente feito tudo isso. Mas eu acho que é o momento onde você reconhece o seu potencial, sim, como pecador. Sim. É o momento onde de quebrantamento. É o momento onde eu falo, não é porque eu sou boazinha. Sim. Eu sou podre. Então, sim, eu acho que você, tendo ou não nascido na igreja, tem que ter um momento onde você fala, sim, assim, eu sou podre, sim, eu sou pecadora. E ai de mim se não fosse a graça de Deus. Exatamente. E aí, se eu não tenho essa experiência, eu vou continuar achando, eu vou crescer achando que, na minha justiça própria, eu vou crescer achando que eu sou boazinha, sim, que eu tenho que conquistar o céu com a minha santidade. Então, por mais que a gente tenha crescido na igreja, tem que haver esse momento de arrependimento, sim, não só pelos pecados que eu cometi, mas pelo meu potencial, sim, exatamente, de pecador. E outra coisa, é interessante você falar isso, Gi, porque a gente teve o último culto de juvenis e jovens que a gente teve aqui na igreja, no final da palavra, eu fiz um apelo para os nossos jovens e para os nossos juvenis que estavam aqui. Porque a gente sabe que realmente teve gente, né? Tem gente que viveu na igreja, que vive na igreja, que nasceu, mas que nunca teve realmente essa experiência de quebrantamento, de arrependimento, de, sim, dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor me governe, que o Senhor dirija a minha vida, os meus passos, os meus dias. Então, esse também é um outro toque para os jovens e juvenis, né? Para as crianças, para as pessoas que estão nos assistindo. A gente precisa confessar o Senhor. A gente precisa, no mundo natural, no mundo espiritual, a gente também precisa manifestar e a gente precisa fazer conhecido a quem a gente serve e naquilo que a gente crê, em quem a gente crê, que é o Senhor Jesus. E a partir dessa conversa, né, desse diálogo, eu faço outra pergunta para vocês, né, que é como um jovem pode se manter firme nos caminhos de Deus nos dias de hoje? Um minuto de silêncio. A gente até já respondeu um pouco sobre isso, né? Eu quero até retomar a pergunta anterior para responder essa, dizendo que se você não se desviou, isso é livramento de Deus para a sua vida, né? Uhum. E provavelmente muita cobertura espiritual dos seus pais. Eu escapei um pouquinho, um tempo, dei um pouquinho de trabalho para meu pai e para minha mãe. Minha mãe está acompanhando a gente. Beijo, mãe. Desculpa por ter te feito sofrer, né? Mas foi por um período muito curto e era para ter sido muito pior, o potencial era para ter sido muito pior do que foi. E se for para a gente usar um contexto econômico, é tão melhor ficar na igreja, porque você não vai gastar dinheiro com balada, entendeu? Esse final de semana, estava tendo uma festa aqui em Goiânia, e no final da festa, a gente voltando da igreja, olha só, e a gente passou na porta dessa festa, e eu vi um monte de gente saindo de lá, menina com sapato na mão, andando descalça, com a cara toda acabada. Qual é a graça de você ficar 4 horas em pé, num show, com dor nas costas? Eu já nasci velho, né? Mas acabar aquilo e tendo que trabalhar cedo no dia ou ir para a faculdade. Então, até economicamente falando, mas
rentável Nossa, você vir gente. para a igreja do que ficar gastando seu dinheiro com coisa que não vai te levar para lugar nenhum. E sempre que eu vejo muitos amigos meus que gastam dinheiro com não sei o quê, e festa, aquele tipo... Aí eu fico assim, gente, se o cara pega esse dinheiro e aplica num fundo de investimento, Olha, rende tão gente, mais, né, olha. do que ficar gastando dinheiro com prazeres que são extremamente passageiros Sim. e tentam preencher um vazio. E é difícil? É claro, de novo, não é uma realidade que só afeta aos jovens. Afeta a todos. É difícil, Sim. sim, se manter? Sim, do mesmo jeito que para quem não é crente, mas a gente tem que ser igual Paulo, esmurrar a própria carne, porque a nossa natureza pecaminosa vai nos chamar para aquilo que é mais atrativo, né? Para aquilo que Sim. parece ser muito mais agradável. Mas a verdade, e a gente não precisa ir muito longe, todo mundo aqui tem amigo que não é cristão, que não serve a Deus, e se a gente observar a vida dessas pessoas e observar o vazio da vida dessas pessoas, é muito fácil tomar uma decisão. E eu acho que é olhar para Deus, né? Eu acho que o jovem ele precisa olhar para Deus, porque vai ter muitas outras coisas atrativas, Sim. muito mais do que está na igreja, né? E a gente não está falando aqui também que a igreja, estar na igreja basta. Tem muita gente dentro da igreja que não está olhando para Deus também. Sim, sim, Então, estar com os olhos fixos em Deus, na promessa, não nos prazeres imediatos, mas no prazer futuro, e acreditar na palavra mesmo, Sim. acreditar que as promessas de Deus elas são verdadeiras e que por mais que a gente não esteja desfrutando das coisas agora, de prazeres desse momento, tem coisas melhores que são prometidas para nós, né? Então, até a minha tia mandou aqui Salmos 119:9, de que maneira Exatamente. poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Exatamente. Então, é olhando para a palavra, é olhando para o Senhor. Amém. Não é a igreja que vai prender, gente. A gente pode fazer a programação mais legal do mundo, pastora, que Sim. não vai ter uma programação mais legal do que o churrasco que teve no... Onde foi? Esse domingo? No Serra. No Serra. Não vai ter, pastor, um culto mais legal que aquele. Não. Então, assim, e não estou falando também que quem está lá está perdido, não sei o quê. Não é né? isso. Não é esse Eu o queria ter foco. ido, é churrasco. É churrasco, e tá, né? Mas o que eu estou dizendo não adianta a gente tentar, a igreja, competir com os atrativos que tem no mundo, porque a gente nunca vai ser tão legal quanto o mundo é. O nosso diferencial tem que ser a presença de Deus. Sim. E a partir do momento que você tem um encontro com ela, aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos? Sim. E assim, é muito, né? Às vezes as pessoas acham e querem dizer pra gente, né? Ah, não, porque o mundo não é legal, o mundo é ruim, Sim, o mundo é legal. chato, né? Gente, vamos ser sinceros, o mundo é atrativo, sim, para os jovens. O mundo é atrativo, sim, para os adolescentes. Ele se mostra, ele se promove de uma forma, sim, atraente. E eu costumo, né, falar o que eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe dizia assim, gente, se pecado não fosse doce, a gente não provava. Se não tivesse esse aspecto, se não tivesse essa cara boa, a gente não ia lá. Entendeu? Quando a gente se depara e quando a gente se encontra nesse lugar de pecado, a gente lida e a gente enfrenta as consequências e aí a gente se depara com a realidade do que é viver uma vida de pecado. Mas num primeiro momento, num primeiro encontro, é sim, por que não doce? É sim atrativo, é sim chamativo. E como você falou hoje, não dá para concorrer, e eu acho que se a gente tentar concorrer, a gente vai falhar, porque esse não é o propósito da igreja. Exato, vai perder a essência. Eu vejo hoje em dia, e às vezes eu fico muito em crise com isso, a gente conversa muito lá em casa sobre isso, né? A gente vê muitas igrejas atuais tentando concorrer com os atrativos que tem no mundo. Então, igrejas que estão se modernizando, que estão tendo uma roupagem muito jovem e que realmente, pastora, atrai. Que realmente a gente olha aquele louvor, aquelas pessoas com aquelas roupas, aquela estrutura de igreja, e aquilo é mais atrativo do que essa igreja branquinha tradicional que a gente tem aqui. E aí eu me pergunto, tá errado? Não. Não, também não está errado. Sim. Só você pintar uma parede de preto, né, e vestir uma roupa descolada e ter um louvor super legal, tá errado? Não.
Agora, qual é o propósito disso? Sim. Se eu estiver perdendo a minha essência enquanto igreja, aí está errado. Sim, os fundamentos, os valores. Então, negociando o princípio para atrair jovem, aí está errado. E o problema é uma pessoa buscar uma igreja por conta disso. Exatamente. E a gente tem hoje exemplos de igreja, porque se a gente for pegar historicamente o surgimento da teologia da prosperidade, Sim. Teologia da prosperidade, ela veio num contexto pós-grande crise, a Grande Depressão de 1929, onde o mundo quebrou, Sim. não tinha mais dinheiro circulando e as igrejas perceberam isso à época e começaram, então, Atender a necessidade de um público, atender né? aquela necessidade E perder a essência. perder a essência. Então, a pregação era, vem cá, que você vai ganhar dinheiro, você vai ser próspero. E quando a gente estagnou, a gente passou por um processo globalizado de estagnação econômica, e aí o mundo se estabilizou economicamente falando, aí a gente viveu um outro período, onde a teologia já era da cura. Sim. Então, a teologia de que você vai ser curado, de que essa doença é um pecado, e que você não vai ser curado do seu câncer agora em nome de Jesus, e eu oro e meu braço cresce. Se eu queria passar por uma oração dessa para ver se meu cabelo cresce também. Se souber de alguma igreja, pastor, por favor, me avisa. E esse movimento, hoje, deu lugar a um movimento que é fruto da nossa sociedade, que é fruto da sociedade do espetáculo, que é fruto da sociedade do cansaço, que eu falo sempre, né? Tem um autor que chama Byung-Chul Han, que ele tem um livrinho, ele é fininho, você acha que é fácil de ler, mas não é não, ele é super complexo, que é o Sociedade do Cansaço, e ele fala que nós estamos hoje numa sociedade do melhoramento cognitivo, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que, sabe, ser bem sucedido em tudo, e etc, etc, Da etc. produção, né? É a era dos coaches, né, que eu tanto detesto na minha vida, os coaches. E aí, o fato de você ter que ser bom demais, isso te leva a um adoecimento. Sim. E agora a nova era das igrejas é uma era do acolhimento. Hoje a gente não lê mais a palavra. Hipergraça, né? É a hipergraça, sabe? É a era do amor, é a era do tudo pode, vem do jeito que você é, que Deus te ama. E é Todas verdade. as formas de amor são Aí válidas, ou todas, né? Todas as formas de amor são válidas. Então a gente vive hoje numa era do passar a mão na cabeça das pessoas, e hoje nós temos, tanto na sociedade quanto nas igrejas, pessoas extremamente mimadas na Adoecidas. sociedade e mimadas dentro da igreja, porque o pecado não é assim mais, não é assim. Não pode A sua igreja confrontar. tradicional que é careta. Deus me ama do jeitinho que eu sou, eu não preciso mudar, entendeu? Então eu não preciso abandonar minha vida de pecado, eu não preciso deixar de ser quem eu sou, porque enfim, Deus me ama do jeito que eu sou. Então, e aí é claro, é muito mais gostoso, gente, é muito mais saudável eu ir para uma igreja que me aceita, do que chegar aqui e ser confrontado pelo pastor Ramilson, Sim. do que chegar aqui e ser confrontado pela Ser pastora chamado Isa, para ir no gabinete. do que ir para o gabinete. Tem coisa mais chata, careta e ultrapassada do que ir para um gabinete. Por quê? Porque eu não quero entrar em confronto comigo mesmo. Eu quero uma sociedade. Olha só, hoje, quem assiste filme pelo Telecine? Ainda existe Telecine? Existe. Ninguém. Sim. Quem assiste, como é que é o nome daquele que passa depois do Fantástico? É o Supercine, Tela Quente, Super... Ninguém vê mais. A gente vê filme quando a gente quer. Hoje a gente vive na era do on demand. Tudo é pelo Sim. streaming. A gente faz as coisas no nosso tempo. Sim. E o nosso consumo espiritual, aquilo que a gente quer vivenciar, as nossas experiências dentro da igreja, são aquelas experiências que nós queremos, dentro de quem Sim. nós queremos ser. Eu não Sim. quero mais ser confrontado. Eu não quero mais aquela ideia de ser quebrado, sabe? A ideia do quebra a minha vida e faz a de... Não quero mais ser quebrado. Sim. Eu quero ser quem eu sou Se e Deus aceita. vai me aceitar. E as pessoas usam muito aquela passagem de quando Jesus encontrou com a mulher prostituta, né? Que Jesus falou, quem não pecou que atire a primeira pedra. Sim. E aí as pessoas param o versículo por aí, mas esquecem que Jesus falou o que para a mulher? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essa partezinha aí ninguém quer ouvir na Exatamente. igreja. A gente quer ouvir,
ninguém não atire a primeira pedra, só quem pode me julgar é Deus. Não Sim. julgueis, não pode falar não sei o Verdade. quê. E ninguém aceita mais ser confrontado. Isso a gente está falando da nossa geração mesmo, né? Talvez a geração dos nossos pais não, mas na nossa geração a gente vê isso. A gente vê uma geração de pessoas que estão buscando ouvir o que agrada e não O que serem convém, né? confrontadas. E aí, deixa eu falar mais uma coisa sobre isso, porque você falou da nossa geração. E falar sobre geração é muito importante. Inclusive, eu Sim. recomendo que a gente fale mais sobre gerações. Sobre baby boomers, sobre geração X, X, Y, A gente Z. estava estudando isso esses dias. Esses Richard. dias a gente estava estudando isso lá em casa. E é uma parada muito legal, porque as gerações são muito diferentes entre si. Exatamente. E a forma como você se comunica e o que move aquela geração é diferente. Então, a nossa geração, que é a geração Y, que é uma geração aí de 1980 até 1993, 95, as gerações são fluidas, tem gente que é mais mimado que os outros, né, não amadureceu ainda, mas é uma geração que vai até assim, fechando a portinha em 1995, é uma geração que gosta de experiências. Então, Sim. é uma geração que gosta de vivenciar realmente coisas mais gostosas. Sim. A gente pode perceber que é uma geração mais livre, desapegada com o patrimônio. A geração anterior não, era uma geração que gosta de poupar, gosta de ter casa própria, o carro próprio. A nossa geração já é uma geração que mora de aluguel, que gosta de alugar carro, Gosta que de gosta de viajar, gosta de Sim. acumular experiências. Sim. Agora, ser jovem também é pensar na geração Z, que também Sim, é jovem. sim. Jovem há menos tempo, que é a galera ali dos 25 para baixo, 27 para baixo. Essa geração já é uma geração movida por propósitos. É uma geração muito ética. Por causas. Causas. Isso. E Sim. se a gente transformar isso dentro da igreja e pensar, gente, o mundo vai acabar e um monte de gente vai para o inferno. Você vai ver que a gente vai fazer uma revolução dentro da igreja. Porque essa nova geração, a geração Z, é diferente da geração Sim. atual. Então, a gente tem que pensar nesse processo intrageracional Sim. para poder entender como a gente vai ser um corpo, como a gente pode ser igreja em meio a essas diferenças. É um Sim. processo muito difícil. E a gente precisa fazer essas leituras, esses diagnósticos. Não dá para achar que está todo mundo no mesmo quadrado, com uma Tá. mesma cabeça, numa mesma mentalidade, onde as realidades, às vezes, a idade é até próxima, mas a realidade, a reflexão é totalmente distinta, né? Então, a gente precisa realmente olhar e perceber a igreja, né, nessa diferença, nessa diversidade, né, que hoje ela se encontra, e como a gente encontra um equilíbrio entre todas essas gerações, sem perder a nossa essência, sem perder o propósito, sem perder, né, os nossos fundamentos, os nossos princípios, conseguindo agregar e equilibrar todas as coisas para que nós possamos crescer em tudo, né, naquele que é o cabeça, Cristo, Esse é o desafio. o nosso Senhor. E eu acho que esse realmente é o nosso desafio, um grande desafio. E a Jutuma mandou orgulho desses meus afilhados, a Genesi Beijo. mandou amo vocês e coraçõezinhos, e o pastor Ramilson mandou top. E a próxima pergunta é: o que vocês acham que mais influencia um jovem, uma jovem na atualidade? Eu acho que eu já respondi essa pergunta com a minha fala final, que é primeiro pensar nesse processo de gerações e entender o que move cada uma das gerações. Exemplo disso, a nossa geração, a geração Y, ela vivenciou, experimentou um processo muito doido de revolução tecnológica. A gente veio do tijorola e a gente chegou no tablet. A geração Z nasceu nessa realidade. Então, eu posso dizer, Nasceu convivendo com isso. a geração Z não está nas redes sociais. Não está. Não está. Eles não estão. Você Eles não gostam. Fala com o Juvenil no WhatsApp, vê o Vai tanto que eles demorar vão uma demorar vida para para te responder. Porque Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Muito. mas faz muito Para eles é sentido. muito Muito. normal. você pode ver que Eles são gente mais desligados. nova tem Instagram bloqueado, tem pouco seguidor, porque eles não estão preocupados com aquilo. Quem preocupa com isso é a geração É a Y, nossa. que gosta, sabe, de fazer o quê? Como eu falei, a gente gosta de experiências. Então, a gente gosta e a gente alimenta muito essa sociedade do espetáculo, gosta de ver rede social e ver, nossa, o outro está melhor que eu, nossa, viajou para a Europa, nossa, esse aqui trocou de carro, nossa, olha o marido dessa daqui. Então, a gente vê esse tipo de coisa e a gente se adoece. Então, o que move hoje a geração de jovens da geração Y é justamente
esse processo tecnológico, esse processo de comparação, um processo de espetacularização da vida, da nossa vida e da vida alheia. A gente precisa estar bem o tempo todo. A geração Z já não está preocupada com isso. Ela é uma geração que ela é muito mais apegada a causas, a ideais. É uma geração que vai revolucionar o mundo porque eles estão preocupados com isso. Eles têm hoje uma consciência. Hoje a gente vê meninada Eles não fazem nada sem propósito. não né? fazem nada sem propósito. Sem entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu não faço só para fazer. Exato. Então, assim, a gente precisa identificar isso dentro da igreja para poder entender que existem mundos diferentes Dentro da e igreja. que o que vai mover esse público, ou esses públicos, são coisas diferentes. Mas uma coisa eu acho que tem em comum, independente da geração, e foi até uma coisa que a Laurinha comentou comigo quando a gente estava conversando sobre esse tema, né? Uma das coisas que influenciam os jovens é o meio social onde eles estão. Sim. Então, a Os igreja, relacionamentos. os relacionamentos. Relacionamento, eu acho que é a chave, assim. E aí, o que a igreja precisa ser para um jovem é uma família. O que a igreja precisa ser para um jovem é um grupo para ele pertencer. É assim, é amizades para sair no sábado à noite. É amizade para você chamar para o seu aniversário. E é isso que vai fazer um jovem permanecer buscando estar aqui na igreja. Eu acho que é muito ter um grupo, ter amizades, se sentir família, independente da geração que ele seja. Sim. Concorda, amor? Sim. E como igreja, qual é o paradigma a ser superado para alcançar os jovens? O que é que vocês acham aí? Que é uma barreira que impede a gente de... Enquanto igreja no geral, não Legal. só vocês, né? Legal. Assim. Eu vejo que um dos grandes problemas, e a gente vê algumas igrejas que são mais tradicionais e que muitos temas são tabus. Sim. E a gente precisa apresentar o mundo como ele é. Sim. Porque a igreja, embora o mundo seja mais tentador, a igreja é muito mais gostosa. Sim. Então a gente não precisa ter medo de apresentar o mundo como ele é. Quando uma igreja, um grupo religioso cria cercados, cria barreiras Para aprender, né? para aprender e impedem que as pessoas vejam do outro lado da cerca a realidade como ela é, E que questionem, né, amor? Quando a pessoa está dentro da igreja, não pode questionar, não pode isso, dialogar. ponto, acabou. Sim. Isso afasta por os que não jovens. pode fazer sexo? Não pode, não pergunta isso, esse tema não está em discussão. Por que não pode falar Isso sobre afasta. sexo? Sim. Por que eu não posso falar sobre droga? Por que eu não Sim. posso falar sobre festa, bebedice, pegação? Eu preciso falar sobre Sim. isso. Porque quando eu não falo, tudo que é proibido é mais gostoso. Sim. Essa premissa ela é verdadeira pra caramba. E quando a gente não fala, o mundo vai falar. O mundo vai Sim. gritar. E aí a pessoa, o jovem, ele vai conhecer daquilo que é o mundo pela ótica do mundo, não pela ótica da igreja, porque a igreja não aborda. Então, se tem uma forma sadia da igreja preparar os jovens para o que é a realidade, é abordar sobre isso. É falar, sim, lá no meio dos juvenis, sobre homossexualidade, que é um Sim. tema que tem afetado aos juvenis. Sim. É falar sobre o uso de droga, Sim. sabe? Por que não pode falar sobre isso? Sim. Juvenil não usa droga? Eu experimentei droga pela primeira vez com 14 anos. Sim. 14 anos. Então, a gente começa muito mais cedo do que a gente imagina. E a gente tem que preparar com maturidade as pessoas, porque se a gente impede que elas vejam a realidade, a gente vai deixá-las mimadas, mal acostumadas e despreparadas para uma realidade mundana. Eu acho que esse paradigma que a gente tem que quebrar é a bolha que às vezes a gente cria de proteção. Né? Tipo assim, às vezes a igreja tenta prender o jovem, o juvenil na igreja. Falando que o mundo é ruim e tudo, e prendendo por regras, sabe, pastora? Prendendo o jovem por medo na igreja. E uma coisa que a gente tem que superar, eu não posso ser uma seguidora de regra, eu preciso ter os princípios no meu coração. Então, eu acho que... Preciso ser uma seguidora de Jesus. De Jesus. Às vezes a gente trata, pastora, pecado, sendo que o pecado, na minha visão, é a ponta do iceberg.
Então, às vezes, a gente fica falando de pecado, 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 sendo que tem muita coisa que, se eu falar de Jesus e de outras coisas que são mais profundas, eu não vou precisar de falar de algumas coisas que, na minha visão, são só consequência. Sabe? Então, não é que a gente não tem que falar de pecado, muito pelo contrário, tem que falar, tem que confrontar, mas eu acho que a gente tem que falar sobre princípio e não ensinar os jovens a serem seguidores de regra, porque a verdade é que a nossa geração não se contenta mais, como os nossos avós e os nossos pais, de obedecer regra. Sim. Então, a nossa geração, se ela não entender o propósito das escolhas que ela faz... Por que eu estou fazendo isso? Por que eu venho aqui? Não vai fazer, pastora. Basta ver. Não vai. Basta ver a nossa sociedade como um todo. O Brasil, vocês acham que tem muita ou pouca lei? Eu sou advogado, eu posso dizer, tem muita lei. Em âmbito municipal, estadual e federal, se a gente for contabilizar, dá mais de 6 milhões de leis que são em vigor. Então, tem lei pra caramba. O brasileiro segue lei? Não. Adianta ter lei? E a lei ela só existe porque há uma falta de respeito às premissas e comportamentos éticos e morais na nossa sociedade. Sim. A maioria das leis elas são dispensáveis se a gente passasse a respeitar os princípios morais e éticos. E dentro da igreja é a mesma coisa. Se a gente ensina e se a gente aborda, se a gente fala sobre a base, sobre o fundo do iceberg, como a Giovana diz, a gente não precisa falar, não pode fazer isso. A Giovana falou sobre isso esses dias na classe de jovens, né? O princípio não é não faça sexo antes do casamento. O princípio é não case antes de estar casado. Sim. E isso vai muito além de uma conjunção carnal. Vai do aspecto patrimonial, espiritual, sentimental. A gente se entrega antes da hora. E aí, o que acontece? A gente vale tem um podcast só sobre isso. Vale muito, né? Sim. E aí, o que acontece é que muitas pessoas se entregam em todas as outras áreas, menos nessa, porque essa é um tabu, então não posso transar. E a pessoa fica arrebentada, e a pessoa casa mal. Outra coisa que acontece na igreja... Já ouviu aquilo? Crente não pode namorar muito tempo. Sim. Então, aí antecipa casamento que não era nem para acontecer, só porque não pode fazer sexo antes do casamento, porque vê isso como uma regra e não entende o princípio. Então, a nossa geração já não segue, pastor. Não adianta falar não pode, não pode, não pode. Se a pessoa não entender o princípio, não vai fazer e vai sair da igreja. Entendi. Então, eu acho que um paradigma que tem que ser quebrado na igreja para os jovens é a gente falar mais de princípio, é a gente falar mais do fundo do iceberg do que da ponta do iceberg. E não ficar tentando prender o jovem por medo do mundo, porque a verdade é que isso não prende mais ninguém na igreja. Sim. E a Cacá comentou, né? Muito verdade isso. A Natália colocou. Houve um momento da minha vida que quis ser uma desviada, com aquele pensamento de continuar amando e servindo a Deus do meu jeito, e por mais que tenha sido bem rápido, quase tive consequências dolorosas. A graça e misericórdia de Deus é maravilhosa e nos alcança, mesmo que não sejamos merecedores. Glória a Deus por essa graça. Gente, a gente está chegando ao final do nosso podcast, então eu vou fazer essa última pergunta e vocês podem fazer as suas considerações finais. Qual a sugestão de vocês para a nossa igreja a fim de consolidar e alcançar mais jovens? Boa pergunta. Vai, amor. Ai, pastora, eu confesso para você que isso é uma pergunta que eu tenho refletido muito sobre ela, ultimamente, e eu não tenho uma resposta. Eu tenho buscado essa resposta, mas eu acho que... Isso, muito do que a gente já falou, a gente precisa falar sobre Jesus, a gente precisa não negociar esses temas polêmicos na juventude, e a gente precisa ser uma família. Sim. Então, a gente precisa se tornar um lugar para pertencer e não um lugar só para estar. E isso eu trago também as reflexões que o pessoal da rede trouxe, né? Eu acho que a gente precisa buscar, enquanto igreja, ter mais espaços, e a gente se coloca, né? Como também nossa responsabilidade de promover isso enquanto liderança, a gente precisa olhar mais para isso. Ter mais espaço de comunhão para os jovens, para que eles se sintam mesmo aqui acolhidos e uma família onde eles vão sentir que eles podem se abrir, onde eles vão sentir que eles vão crescer, onde eles querem pertencer. Eu acho que
isso a gente precisa olhar mais, né? Eu quero falar sobre uma outra perspectiva, até para não ficar repetitivo. Não quero falar da igreja, eu quero falar da gente. Porque quem vai arrastar as pessoas, a palavra ela orienta, mas o exemplo ele arrasta a multidão. Sim. Se a gente convencer as pessoas por aquilo que nós somos, a gente tem muito mais potencial. Não se trata tão somente de manter o máximo possível de jovens dentro da igreja. Se trata de impactar o máximo possível de pessoas. Sim. E isso eu não preciso fazer dentro da igreja. Eu faço na minha vida. Eu, Rafael, faço no meu escritório, faço nas faculdades onde eu dou aula. Uber. Eu faço no Uber, muito isso no Uber. Eu faço isso dentro da OAB. A tia Regiane falou agora há pouco, né, sobre relacionamento intencional. E a gente tem que ser intencional em tudo aquilo que a gente fizer. E como é que a gente pode ser intencional e ser referência para as pessoas? Nós temos que ser os melhores. A gente tem que se propor a ser excelente em tudo que a gente fizer. Eu lembro que um dia eu entrei em crise e eu fiz a seguinte oração. Falei, Deus, eu quero ser a melhor pessoa. Eu quero ser o melhor filho, o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor profissional. Eu não quero ser bom só dentro da igreja. Porque não vai ser quem eu sou. Eu tenho que ser bom por inteiro. Então, se você é uma secretária, seja uma secretária de excelência. Se você é uma professora, um professor, um executivo, uma executiva, pedagogo, advogado, engenheiro, psicóloga, pastor, pastora, seja de excelência. Eu lembro que tem uma história muito legal da época da Reforma Protestante. Eu já até contei essa história num podcast passado que eu participei aqui, que um sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, como eu posso fazer para servir a Deus da melhor forma? Lutero falou para ele, faça o melhor sapato que você conseguir fazer e venda ao preço mais justo que você conseguir vender, porque assim você vai conseguir impactar as pessoas pelo seu produto, você vai ser reconhecido por fazer coisas de qualidade e você vai vender aquilo a um preço acessível, sinal que você não é ganancioso e você não está querendo ganhar dinheiro em cima de ninguém. Resultado, naquele momento, e a gente precisa fazer uma reflexão a esse respeito, os cristãos eram reconhecidos por serem aqueles e aquelas que eram os melhores profissionais, os melhores artesãos, sim, os melhores sapateiros, os melhores marceneiros. E hoje, se brincar, eu não quero fazer negócio com crente, porque crente sim, é picareta. Sim. Ih, meu Deus do céu, e aquele ali é crente. Então a gente tem que ser o melhor onde a gente estiver, para a gente alcançar a melhor posição onde a gente estiver, porque lá onde você está, e eu estou falando para você que está acompanhando a gente, você vai impactar as pessoas. Você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, sim, ficar falando de Deus o tempo todo. Hoje eu no meu escritório, enquanto estava fazendo feedback com o funcionário, eu falei de Cristo, sem falar, falei de santificação, falei que ele tem que ser o melhor, porque isso reflete quem ele é para Deus. É isso que a gente tem que ser, impactar as pessoas, sim, relacionamento intencional. A gente tem que realmente se relacionar com todo mundo. Eu relaciono com todo mundo no Uber, sim, eu falo muito sobre isso, né? Eu prospecto o cliente dentro do Uber, no balcão, dentro do elevador, porque a gente tem o poder de marcar a vida das pessoas, sim, e as pessoas, elas vão nos reconhecer por quem nós somos, e aí elas vão falar, vale a pena permanecer, sim, nos caminhos do Senhor. Amém. Isso faz sentido na minha vida. Então, deixa de ser medíocre, seja o melhor onde quer que você esteja, porque fazendo isso você vai servir a Deus com excelência. Seja jovem, criança, velho, o que você quer que seja, você precisa ser excelente. Amém, amém. E é exatamente isso, Rafa, quem nós somos deixa marcas, sem dúvida alguma. Então, que a gente possa escolher deixar uma boa marca. A gente pode escolher deixar uma boa marca na vida das pessoas, ou a gente pode escolher deixar uma marca negativa. E isso vai depender da nossa postura, da nossa posição enquanto filhos e filhas de Deus, né? O nosso reconhecimento da nossa identidade em Cristo, e que Ele nos criou, sim, para sermos pessoas melhores. Então, fazendo uma junção da resposta de vocês dois para a gente finalizar aqui esse podcast, é exatamente isso, né? A Gi colocou, né? O que a gente faz diante de uma pergunta dessa? A gente busca a Deus, a gente ora ao Senhor e a gente pede a Deus, como o Rafa falou, a gente pede para ser o melhor que a gente possa ser. A gente pede para Deus para que Ele nos ajude a sermos pessoas melhores. Então, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse podcast, que está chegando ao final, né? Tem mais uma pergunta aí para você ler. Muito tem uma pergunta importante para mim?
do pastor Ramils. Pastor, já passou o horário, pastor. Pergunta que não pode ficar sem resposta. O que você falou para o pastor Ednei que o convenceu que você era o genro que ele esperava? É uma pergunta que nem ele sabe, né, amor? Você não sabe? Na verdade é porque meu sogro conta, e ele falou isso no nosso casamento, né, na celebração, de que ele ia fazer 3 perguntas para mim. E se eu acertasse as 3, ele ia deixar eu namorar com a Giovana. Se eu acertasse uma, ele não ia deixar. Tinha que ser as 3. E que aí ele conta que antes dele responder, eu me antecipei e respondi as 3 perguntas no início da minha fala. Mas eu confesso nenhum dos dois que eu não sabe. lembro. Eu lembro é? de uma coisa que aconteceu, que na véspera eu dei uns beijinhos na Giovana. Ai, pastor. E a gente não tinha, a gente não estava estava namorando contar ainda. toda a história, amor. A gente ficou um ano Ó, ela vai me passar do enrolando. horário. Um ano, pastor. Ei, Ela pastor, não, culpa vamos sua, morar. E aí teve um dia que a gente foi no cinema e rolou uns beijinhos. E aí meu sogro ficou sabendo, né? Não ficou sabendo, eu contei. Você contou, exatamente. Toda Sim, arrependida. Toda arrependida. E aí eu já me antecipei, eu não sou bobo. Eu sabia que ele ia jogar isso, ele ia me confrontar com isso na conversa. Aqui no gabinete, eu vim aqui para pedir a Giovana em namoro, em casamento, em namoro. E aí, no começo, eu já falei, olha, eu quero pedir desculpa, porque eu sei que eu errei. Porque eu me antecipei. E aí eu já quebrei as 2 pernas dele, entendeu? E então isso aconteceu e aí Não deixa a Isabel namorar um advogado não, viu, pastor? E aí essa perigoso. foi uma das coisas que aconteceu. As outras eu confesso que eu não lembro. Nem ele lembra. Mas é isso, gente. Esse podcast está chegando ao final dele. Mas a gente quer louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação. Que você, independente da sua idade, que você possa acolher tudo aquilo que foi falado. E que você também possa orar buscando ao Senhor, que nós possamos fazer isso, nos comprometer em fazer isso. Em buscar sermos em Deus o melhor que podemos ser, né? As melhores pessoas que podemos ser. E, consequentemente, nós vamos ser bênção na vida dos jovens, nós vamos ser bênção na vida dos juvenis. Nós vamos ser bênção na vida das crianças e de todas as pessoas. Então, minha oração nesta noite, né, em nosso favor, é para isso, é para que Deus nos abençoe e que Ele nos mova, né, que o Espírito Santo nos constranja de tal modo que a gente possa ser essas pessoas que Ele deseja que sejamos, que fazem a diferença aonde estão. É isso, gente. Obrigada, Rafael Brasil, Giovana Brasil. Obrigada a você que nos acompanhou, que esteve presente, você que vai assistir posteriormente esse podcast. Muito obrigada. Que Deus te abençoe.